por desígnio de Deus também, né? Eu trabalhando como gerente comercial de vendas, fui trabalhar com um vendedor meu em Belo Horizonte. Quando chegou na quinta-feira, ele falou para mim que ele pediu licença, que ele ia parar um pouquinho mais cedo, porque ele tinha um grupo de amigos que fazia marmita para entregar para catadores de papel. E eu fui lá para conhecer o projeto. Falei, não, você pode parar a hora que você quiser, mas eu quero conhecer. E realmente era um grupo de amigos que iam fazer essas marmitex e distribuir para os catadores de papel. E aquilo me tocou profundamente, assim, né? Eu falei, porra, eu já ganhei tanto, já recebi tanto, e eu acho que agora chegou a vez de eu fazer alguma coisa para ajudar. E eu vi que aquilo era muito tranquilo para fazer, né? Dava um trabalho tranquilo no sentido assim, né? Dava muito trabalho, mas era muito prazeroso, e era um trabalho que a gente poderia começar devagar, não precisava começar grande, podia começar pequeno. Foi aí então que eu resolvia fazer as marmitex para entregar para alguém na rua, algum catador de papel, algum indigente. E na realidade foi aí que eu fui ver também que como era difícil ajudar as pessoas, né? Até ajudar não é fácil, fazer a caridade não é fácil, né? Tem muita gente para atrapalhar, mas para ajudar às vezes tem pouca. E aí eu cheguei em casa, eu contei isso para Silvana, e falei que eu tinha essa intenção, comprei lá uns caldeirão, uns negócios lá, e fui fazer comida para distribuir para os pobres. E aí no sábado eu fiz isso, na época fizemos algumas marmitas, coloquei no carro, coloquei vocês dois no carro, que vocês eram pequenos ainda, né? E saí para distribuir. E aí eu não achava para quem entregar as marmitas. Eu rodei e não conseguia entregar as marmitas porque eu não sabia. Aí fui numa favela lá perto do aeroporto e entreguei essas marmitas. Mas não era esse o meu desígnio, né? Eu não queria entregar as marmitas na favela, eu queria entregar para quem estava trabalhando, que era o trabalho que eu tinha conhecido lá em Belo Horizonte. Não que eles não, o pessoal da favela não deveria receber não, mas eu queria assim, porra, aquela pessoa compensar pelo esforço dele. Pelo esforço dele. Por mais que seja um trabalho humilde ali, pela catador seja, eles teriam que comer alguma coisa. E eu não sabia. Digno. Isso, e eu não sabia como fazer, onde encontrar. Pra não dar para qualquer, assim, não vou dar para aquela pessoa que ficou no bar a noite inteira. Isso, mais ou menos para isso, mais ou menos isso. Realmente. Então assim, para mim foi uma decepção nesse primeiro sábado de manhã, sabe? Porque eu rodei muito e não conseguia encontrar nenhum catador de papel. Mas como Deus é pai e não é padrasto, né? A gente ia na missa na Cristo Ressuscitado às 6 horas da tarde no sábado, e nesse sábado a gente foi também na missa. E eu lá na missa, no meu, né? No meu Cristo Rei ainda na época. Não, Cristo Ressuscitado. A marmita foi na Cristo Ressuscitado. A marmita já estava na Cristo Ressuscitado. Isso eu sei porque eu vou te contar a história, você vai lembrar. Nós fomos na missa no sábado à noite. Perdão, Felipe, na Cristo Rei. É verdade. As marmitas, a gente estava no prédio. Morava no prédio, Cristo Rei. E aí, fui na missa e perguntei pro homem lá em cima, né? Falei, porra, sacanagem, né? Eu, das boas intenções aqui para fazer essa comida, e não achei ninguém para entregar essa comida. E eu precisava que você me mostrasse algum caminho, né? E foi. Coincidentemente, nessa semana a gente teve um problema dentro da igreja, do qual nós saímos da Cristo Rei e fomos para Cristo Ressuscitado. E eu fiquei alguns finais de semana sem fazer a comida ainda, depois disso. E quando nós fomos lá na Cristo Ressuscitado, eu fiz a mesma coisa. Entrei na missa e falei, poxa, eu quero continuar fazendo a comida, eu quero entregar, mas eu quero entregar para alguém que esteja trabalhando. Só que eu não conheço, eu preciso de um auxílio. Eu preciso que o senhor me mostre um caminho. E a hora que nós saímos da igreja, o carro estava parado na rua,
A hora que nós estamos chegando no carro, quem que passa do meu lado? Um catador de papel, né? Um cara com um carrinho de papel. Aquele catador de papel que eu queria entregar a comida. Então eu saí da igreja, tinha acabado de pedir no auxílio pro homem lá de cima, e ele mandou o cara lá passar do meu ladinho. Aí eu abordei ele, né? Cumprimentei e perguntei para ele onde é que ele entregava as marmitas, onde ele entregava o papelão, que ele cai, o reciclado. Aí ele me indicou lá na Vila Branges, me falou onde que era, e eu fui no sábado lá na Vila Branges, cheguei lá, tinha 4 depósitos de reciclado. Aquilo vinha catador de papel de tudo quanto era lado. Eu falei, nossa, isso aqui para mim é o sonho, né? Achei o lugar. Entrei num deles, era um senhor e uma moça que era donos. Expliquei, contei para ele a historinha, né? Falei, quero trazer comida aqui, será que eu posso, não posso? O que o pessoal acha? Não, pode trazer, que eles vão ficar felizes e tal. Só que a gente morava num apartamento pequeno ainda, né? E eu tinha lá um fogãozinho de 4 bocas só, e não dava para fazer muita comida. Então hoje em dia eu fazia lá um caldeirão e dava 24 marmitex, e era o nosso almoço de sábado. Não sei se vocês lembram, mas a gente almoçava aquela comida. Então assim, não tinha comida diferente para nós e para quem ia ganhar a comida, ela tinha a mesma qualidade, porque nós almoçávamos aquela macarronada, ou aquela sopa, ou aquele arroz que eu fazia. E aí eu comecei a distribuir marmita nesse depósito de papel. Um dia, para a minha surpresa, eu recebi um telefonema da dona do depósito, falando para mim não levar mais comida lá. E falei, pô, mas como não levar? E eu tava com a comida no fogo para fazer. E ela falou, não, você não traz não, que o pessoal não quer mais, não gosta mais da sua comida, não quer mais a sua comida. Falei, gente do céu, não é possível, será que tem alguma coisa errada, tá ruim, tá estragada? Será que eu servi algum sábado estragado? E eu falei, tá bom, beleza. Mas terminei as marmitas e fui lá, só que em vez de eu ir nela, eu fui no depósito em frente. E contei a mesma história pro cara, falei, tava entregando ali, posso entregar aqui? O cara falou, pode. E aí eu comecei a entregar. E eu comecei a aprender muito com os catadores, né? Porque, é claro, são pessoas muito humildes, são pessoas que o que vende no dia é aquilo, é o que ele tem de dinheiro no bolso. Muitos não têm família, muitos moram sozinhos, moram dentro do próprio carrinho, coisa que eu não sabia, né? Muitos moravam dentro do próprio carrinho, junto com 2 cachorros. E eu só conseguia fazer 24 marmitas por dia, que era o limite que eu tinha de espaço em casa para fazer e tal. E eu comecei a aprender muito com eles o que é a caridade, o que é a divisão, né? E a pessoa, às vezes, quanto menos tem, mais ela divide. E aconteceu por diversas vezes de ter muito mais do que 24 pessoas ali para receber a marmita, só que eu só tinha 24, então sentavam em pares, um comia metade e aí passava a outra metade para o outro. E eu comecei a conversar bastante com eles, e aí você escuta um monte de conversa, é muito, muito interessante, né, essa questão. E aí eu vi que como que 24 marmitas pode virar 48 e ainda sobrava um pouquinho para dar para os cachorros que estavam lá também, que eram todos filhos de Deus, que sempre eles davam um pouquinho para os cachorros. E o que aconteceu? E eu comecei a perguntar para eles o que tinha acontecido, porque que a mulher tinha pedido para mim não levar mais lá. E aí eles começaram a falar mal da mulher, tal, porque tiveram alguns problemas com ela. E o que aconteceu? Esse pessoal que entregava o reciclado para ela, parou de levar para ela e começou a entregar o reciclado em frente onde eu estava com a marmita. Porque eles começaram a vincular, sabe, eu não tinha vinculado nada, mas eles começaram a vincular, se eu entregar lá eu ganho a marmita. E aí o que aconteceu? Em pouco tempo a mulher fechou o depósito dela. Não foi isso que eu desejei para ela, mas ela acabou fechando por alguns problemas. E o dono desse depósito viu que o trabalho que eu estava fazendo era bacana, né? Ele se interessou, ele viu que também ele saiu ganhando com isso, porque o pessoal começou a entregar o reciclado para ele. E ele um dia me chamou, na hora que eu acabei de entregar tudo, e ele falou, Renato, cara, você não leva a mal, mas se eu começar a fazer a comida aqui
você acha ruim? Eu falei, imagina, pô, como é que eu vou achar ruim? Ele falou, cara, porque eu acho bem legal o que você faz, eu tô vendo que não tem, o custo não é alto, eu vejo como eles gostam e eles precisam, né? Aí ele cá brincou, porque, porra, se eles compravam 2 corotinhos por dia, agora eles podem comprar 3, 4, porque não gasta mais dinheiro com comida, você dá comida, aumenta os corotinhos deles e ajuda eles a passar o restante do dia, jantar, né? E aí ele contratou, então, uma cozinheira, uma mulher que era da comunidade, para fazer a comida. E eu já fiquei muito satisfeita, né? Porque eu vi que o que eu tinha feito involuntariamente, que, né, o exemplo serviu para que isso aumentasse.